Muito bem, então estamos prontos. Vamos começar aqui a nossa segundo encontro, segunda aula aí do nosso curso, no qual nós estamos conversando um pouco sobre o Evangelho de João. E antes de iniciarmos aqui, como sempre, vamos fazer uma abertura e quem se colocou hoje à disposição gentilmente foi a Sandra Curado. Por favor, Sandra. Vamos lá. Então, agradecidos que estamos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, vamos cumprimentando os nossos mentores individuais, aos mentores do grupo e toda a espiritualidade aqui presente. E vamos saudando nossa mãe espiritual Maria de Nazaré, Jesus, nosso irmão e mestre, e a Deus, nosso Pai, nosso Criador, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, uma ótima tarde de estudos para todos nós. Muito obrigado, Sandra Curado. Então vamos lá, vamos iniciar aqui nosso segundo encontro, falando sobre João, gente. Mas antes disso, vamos fazer aquela famosa chamada. Deixa eu só tirar minha cara daqui. Isso, hoje é quarta-feira. Quarta-feira tem podcast. Aliás, eu estava até conversando com as Sandras, que são as vozes aqui do nosso podcast, falando aqui da leitura comentada do livro Nosso Lar, que nós já temos aqui até o momento 33 vídeos, só com esse podcast aqui da leitura comentada, 22 horas, 26 minutos, 58 segundos. Olha só, se a gente somasse todo o tempo desses 33 vídeos, está quase dando, eu brinquei com elas, está quase dando uma virada cultural ao nosso lar, quer dizer, 24 horas, daqui a pouco a gente atinge isso. E no quase capítulo bodas de prata, hein? quase bodas de prata, é isso mesmo. Exatamente. Você vê como passa o tempo, né? E a gente vai fazendo, quando a gente percebe, nossa, já tem 22 horas de gravação. Bom, o capítulo de hoje, os dois capítulos, na verdade, nós estamos falando sobre assuntos palpitantes. Casamento, a pessoa casou 2 vezes, como que isso repercute no plano espiritual e tal. Aí vamos ver o caso do Tobias, que convive com as 2 esposas, para assombro do André Luiz, que depois vai pedir também um socorro lá para a senhora Laura, para entender aquele negócio todo que ele não estava compreendendo. Então, é uma boa oportunidade para falarmos um pouco aí sobre casamento, divórcio, mas o divórcio em cima do entendimento espírita, tá, turma? É outra conversa. Também falar um pouco sobre ciúmes, apego, então tudo isso nessa discussão, nesse episódio que já está disponível aí, tanto lá no YouTube, quanto nas plataformas de áudio, tipo Spotify, tá bom? Também lá no YouTube tem uma exposiçãozinha que eu deixei no fim de semana, que é sobre a fé com obras, mas aí a ideia mais é a obra interna, uma reforma interior, não adianta só falar sobre a questão, sou um cara, sou um espírita, sou um cristão, tá, beleza, acredito em Jesus, mas o que você está fazendo para você conseguir melhorar internamente? Então, está lá também no nosso YouTube. E vamos para a nossa aula 2, né? Aula 2, estamos fazendo a cada 15 dias, acho que está funcionando bem, pelo menos vocês têm um tempinho aí também. Eu tenho um tempinho para preparar a aula e vocês têm um tempinho para também ver com calma e analisar um pouquinho melhor aí essas questões todas que nós estamos vendo, que é o Evangelho de João. Vamos ver hoje 3 casos. O primeiro é um dos primeiros sinais, é o primeiro sinal, que é o casamento em Caná, bodas em Caná. Vamos ver a questão da purificação do templo e vamos ver a enigmática conversa de Jesus com Nicodemos. Vamos ver essas 3 questões que estão logo no comecinho do Evangelho de João. Na aula passada, só fazer um remember aqui, né? Vamos lembrar o que nós fizemos aqui rapidamente. Eu falei para vocês que o Evangelho de João tinha uma estrutura que é parecida com um V. E aí eu fiz aqui, de um jeito, tentei aqui pelo menos fazer uma arte para a gente poder entender o que é isso. Então, o Evangelho começa, nós já vimos isso, que é o prólogo, mostrando que, né, a palavra se fez carne, mostra lá que vem do céu, né, vem do plano espiritual, e desce aqui que seria Jesus, então toda essa questão que é o Filho do Homem, tudo isso João tenta mostrar logo no começo, no prólogo. Depois nós vamos, que é o pedaço que nós já vamos iniciar hoje, já começamos um pouquinho, né? Mas hoje vamos ver
outra parte, que é o livro dos sinais. São 7 sinais que João fala, mas também se vocês quiserem colocar como milagres também está tudo bem, e vai até a ressurreição de Lázaro. Aí quando você chega no lava-pés, é o momento que faz a base aqui. Então, acaba o livro dos sinais, acaba aquele momento explicando e mostrando que Jesus é o Filho do Homem, que Jesus fez uma série de atividades que mostravam que ele era o Messias. E aí tem esse momento emblemático, que é Jesus lavando o pé dos discípulos, que os estudiosos chamam isso, então, como a base desse V, e aí parte para o livro da glória. Aí vem a prisão, tem todo um discurso de Jesus para os discípulos, vem a prisão, e depois termina aqui o V, de novo voltando para o céu. Então, começa com o céu, o Evangelho de João, e termina com o céu, que é a ressurreição, quando ele volta, aí ele volta, né, para a parte espiritual. Então, esse aqui seria mais ou menos a estrutura do Evangelho de João, só para vocês terem isso em mente quando forem ler ou estudar aqui o Evangelho de João, ou Evangelho segundo João, que é o mais correto. Bom, também na última aula, nós vimos então, que os 4 primeiros dias do início das ações de Jesus nesse mandato, né, que Jesus começa, então, a se mostrar mesmo como o Messias. Acompanhamos aí os 4 primeiros dias. Vimos que ele, nesses 4 primeiros dias, consegue aqui já alguns discípulos, André, um discípulo desconhecido, que alguns podem falar que é João, outros podem falar que era o discípulo amado, enfim, mas a gente não sabe quem foi, Pedro, Felipe e Natanael. E, como uma grande síntese, Jesus é apresentado como a luz do mundo, né, como a vida, como o Filho do Homem, e isso vai ser, vira e mexe, e nós vamos ver isso hoje, vai sendo mostrado ao longo do texto de João. Tá? Tudo isso ele vai bater muito nisso, é quase muito repetitivo, muda um pouco as questões, os eventos e tal, mas ele vai focar muito pelo menos nessas 3 grandes questões, que é ele como a luz do mundo, ele como um caminho, a direção para uma vida plena, e ele como Filho do Homem, como o Messias. Bem, então nós vamos ver aqui o casamento em Caná, bodas em Caná, que é o primeiro milagre de Jesus, ou primeiro sinal na ideia de João. Obviamente que para nós espíritas essa história de milagre e tal, nós já sabemos que não é bem isso, Eu estava conversando com a Sandra Rodrigues há pouco também, e ela estava me falando de um site que ela tinha visto, falando que o milagre, então, mostra que Jesus era Deus. Aquela conversa que nós tivemos na aula passada, é uma discussão que existe aí, mas para nós espíritas, essa discussão ela não funciona, porque Kardec explica bem lá na Gênesis, eu não vou ficar aqui me estendendo muito, que tudo teria uma explicação. E nós vamos ver aqui no casamento em Caná, nas bodas de Caná, vamos ver rapidamente o que Kardec fala sobre isso, dentro de uma justificativa ou de uma explicação que para esse sinal, como ele dá para outros também, os outros milagres, ele explica também dentro de uma concepção espírita que tudo tem uma lógica, quer dizer, não foi algo que saiu do nada, Jesus chegou e fez. Não, para nós espíritas e para Kardec, que nos dá essa base, tudo tem uma explicação racional dentro dos parâmetros espíritas. Tá? Então, fluidos, a questão de você manipulação de fluidos, a questão de magnetismo, enfim, tem uma série de questões que Jesus pode ter manipulado isso como um ser altamente evoluído espiritualmente, então para ele não seria um problema fazer isso, e Kardec então nos dá aqui algumas explicações sobre essas ações. Mas alguns então usam essa ideia dos milagres para tentar justificar que Jesus seria então o Filho de Deus. Mas nós temos que lembrar que Jesus fala que ele não veio para derrogar as leis e tal. Então, fica uma situação um pouco confusa. Se você sai um pouco do espiritismo, a coisa começa a não ficar... a soma não dá muito certo no final. Mas isso não importa, isso não nos interessa, isso aqui é só um detalhe que eu achei importante, achei até bacana também a Sandra Rodrigues me mandar aqui, para a gente ter pelo menos isso. E muitos de vocês até falaram, né, na aula passada, que vieram de outras vertentes religiosas, e essa informação sempre está muito presente. Jesus é Deus, né? E a gente sabe, nós espíritas sabemos que isso não faz o menor sentido. Bom, vamos lá, chega de papo. Estou pegando aqui da Bíblia de Jerusalém, então ele abre essa questão aqui do casamento em Caná, dizendo o seguinte: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia,
e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Então, foi todo mundo lá, e nós vimos naquele mapa que Caná está bem pertinho de Nazaré. 3 dias depois do encontro com Filipe e Natanael, isso nós vamos falar aqui sobre essa observação importante da Bíblia de Jerusalém. Então, 3 dias depois do encontro com Filipe e Natanael, o evangelho abre-se com uma semana completa, porque já tinha passado 4 dias, perfeito? 4 dias, e agora 3 dias depois, então são 7 dias, o que também é muito simbólico, porque tudo em João tem um significado numérico, principalmente, e o 7 ele é muito importante, tanto que vão ser os 7 sinais, a ideia de você ter aí uma totalidade, uma questão aí envolvendo uma questão mais divina, de completude. Então, por isso que ele está aqui fazendo muita questão de marcar esses dias e mostrar que esse sinal vai acontecer no 7º dia. Alguns autores também falam que na ressurreição de Lázaro, se você fizer lá as contas, que quando Jesus recebe a informação, até ele chegar lá, aí a Maria fala para ele, já está 4 dias. Quando você soma lá também dá 7 dias. Então, o 7º dia seria o dia em que Jesus causa lá a ressurreição de Lázaro. Então, ele começa falando de 7 e termina também fazendo essa analogia do 7. Ok? Então, e por que tudo isso? Né? Quer dizer, essa semana ela está mostrando, quer dizer, é uma manifestação da glória de Jesus que João vai destacar muito ao longo de todo o seu evangelho. Bom, a cena de Caná, diz aqui o Pedro Lima Vasconcelos, e toda essa questão da bibliografia, como vocês sabem, nós já falamos na semana passada, aula passada, e está lá no YouTube também, na descrição, caso vocês queiram aí as obras que são consultadas, tá? Mas o Pedro Lima Vasconcelos, ele fala que a cena de Caná abre, então, uma série de grandes coisas a serem realizadas, como diz o evangelista, e conduzirá Jesus a encontros e discórdias decisivos. Então, a partir de agora, Jesus é o foco. Vai ser o foco dos fariseus, vai ser o foco dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei, e, obviamente, tem uma repercussão que vai culminar com a crucificação dele. E também outra curiosidade, em João, Maria aparece aqui, e depois só lá na crucificação. Então, veja também que como é questão muito simbólica, tanto assim, no começo como no final do mandato de Jesus, então aparece Maria ao lado de Jesus. Segue aqui a Bíblia de Jerusalém, dizendo o seguinte: ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. É um desastre, né? Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aí Jesus responde: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Então Jesus está um pouco reticente em começar a fazer alguma ação, né? E essa hora que Jesus está falando é a hora de sua glorificação, de sua volta ao Pai. Então ele está querendo evitar começar logo o mandato dele de fazer as ações, porque ele sabe que quando ele começar vai ter a questão da glória. Ele está dizendo: olha, se eu começar agora, vai antecipar a minha ida ao plano espiritual. Então, e essa hora foi fixada por Deus e não deveria ser antecipada, diz lá a Bíblia de Jerusalém. No entanto, pedido de mãe não se nega e tal, o milagre conseguido com a intervenção de Maria será, no entanto, seu anúncio simbólico. É aquele o início dessas atividades. Posso falar uma coisinha, Antônio? Claro, pode falar. É só que essa frase aqui parece para nós uma frase, de certo modo, desrespeitoso, porque nós não nos referimos à nossa mãe como mulher. Tá certo? Nós somente mãe, senhora, enfim. Só que aqui o contexto, ele está dizendo: que queres de mim, senhora. Esse mulher aí tem o contexto de senhora e não o contexto que nós entendemos. Portanto, ele estava sendo muito respeitoso com a mãe. Muito bem, é importante observação. É verdade, porque às vezes a gente tem isso e é meio estranho, né? Mas essa justificativa, essa explicação do Luiz faz todo sentido. Sigamos aqui. Na sequência, e a mãe já pega, já começa, apesar daquela resposta de Jesus, ela já inicia os preparativos. Né? Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então, havia ali 6 talhas de pedra, como se fossem pequenas piscinas, né? Para a purificação dos judeus. Eles têm lá um ritual, acho que até hoje tem, eles têm que fazer uma imersão completa do corpo num ritual de purificação. E cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Nós já vamos ver o que representa isso em número de litros. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água, e eles as encheram até a borda.
tá? Bom, as 6 talhas podem reter por volta de 600 litros. Okay? A Bíblia Paulina fez essa conta, só para a gente ver que é uma quantidade um pouco absurda de água. Né? Vai beber muito isso aí, né? Acho que vai sobrar para todos os casamentos lá na Galileia nos próximos anos. Necessidade de Jesus substituir a água dos rituais judaicos de purificação nas talhas de pedra por um outro entendimento. Então, aqui também o comentário bíblico São Jerônimo, ele faz essa correlação, quer dizer, ele vai pegar algo que era utilizado para um ritual judaico e vai mostrar, então, que a partir de agora tem uma outra ideia do que seria a nova purificação. Okay? É mais ou menos isso. Vai sair aquele ambiente que era tradicional de purificação, e Jesus está trazendo um novo modo de ver, um novo modo de se relacionar com a espiritualidade. E o Pedro Lima Vasconcelos vai um pouco nessa linha também, dizendo que um vinho novo de renovadas relações com Deus e dos seres humanos entre si. Então, aqui dá o início, olha quantas coisas simbólicas nós temos só nesse início aqui dessa passagem. Então, aí Jesus disse, tirai agora, ou seja, pega lá um pedacinho dessa água que foi transformada em vinho e levai ao mestre-sala. Algumas Bíblias colocam o mestre de cerimônias, outro o mordomo, é o sujeito que estava lá cuidando do casamento. Né? Naquela época também já existia isso, a pessoa que organizava o casamento. E aí as pessoas que receberam essa ordem, né, tirai agora e levai ao mestre-sala, eles levaram lá para o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas os serventes sabiam que haviam retirado a água, né? Que tinham colocado a água lá, sabiam o que tinha acontecido, que Jesus fez aquela transformação. E o Anselm Grun diz o seguinte, que aquele que sabe que Jesus veio do Pai, entende o evangelho todo. Os servos que sabem de onde vem o vinho são a imagem dos leitores, olha só, de nós aqui, que sabem desde o prólogo de onde veio Jesus. Então, aqui tem uma questão também simbólica, mostrando assim, o mestre-sala não vai saber. Algumas pessoas não sabem de onde veio Jesus. Fica sempre aquela confusão, e é isso que João está querendo mostrar. Mas algumas pessoas já estão entendendo quem é Jesus, e que que Jesus procede de uma outra maneira. Ele vem do plano espiritual maior. Então, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem. Então, tem aqui uma justificativa, mas não são todos que vão entender. Alguns começam a entender, começam a abrir seus olhos. Aí o mestre-sala ficou absolutamente perplexo com aquilo, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior, mas tu guardaste o vinho bom até agora. Olha só, que loucura isso que você está fazendo. Com Jesus, então, diz o Anselmo Grun, chegou o tempo de comemorar as núpcias com Deus, e até por isso, não por acaso, o primeiro sinal que ele faz é num casamento. Isso aqui também é muito bacana. É uma festa muito importante. Então, Jesus começa, é como se ele fosse o noivo mesmo. Ele está aqui casando aqui de alguma forma com a humanidade. Ele também tem uma relação meio simbólica com isso. Então, o primeiro milagre dele não é por acaso que acontece em um casamento. E é um momento de comemoração, né? De comemorar essa ligação também, a nossa ligação também com Deus. A nossa vida ganhou outro sabor, ele traz a plenitude da vida, ele nos dá um novo gosto. Isso é muito bonito. Né? E termina aqui a passagem dizendo o seguinte, que esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram a Cafarnaum e ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram apenas alguns dias. Então, veja que interessante isso aqui, quer dizer, não é um sinal bombástico. Se você compara, por exemplo, com a ressurreição de Lázaro, que foi um evento multimídia praticamente, ficou todo mundo assistindo, acompanhando, teve repercussão, inclusive, em Jerusalém e tal. Lá não. Esse milagre, esse sinal que Jesus fez, ficou restrito a quem? A notícia não foi espalhada, assim, não teve ninguém do casamento ficou sabendo, o mestre-sala não ficou sabendo, pelo menos eles não registram isso aqui. Então, por que isso? Porque a finalidade desse sinal, na visão da Bíblia Paulinas, não era essa. Acho que Jesus pode ter feito esse sinal por vários motivos, mas talvez o principal era para reforçar nos discípulos
aquela ideia de que ele era o filho do homem e tudo mais. Então, por isso que ele coloca aqui, né, faz esse destaque dos discípulos creram nele. Esse eu acho que também é uma questão importante, quer dizer, não era algo para a massa, mas algo para o grupo, aquele pequeno grupo que estava se formando ao largo dele, né? E também, outra curiosidade, que é o segundo sinal, Jesus vai voltar a Caná, isso no capítulo 4, versículo 46 a 54, e vai curar o filho do funcionário real. Okay? Então, ele volta para Caná e vai fazer esse segundo sinal. E tem uma diferença, João faz todo um malabarismo aqui, porque ele muda Mateus e Lucas. Porque em Mateus e Lucas dá que os dois, eles contam essa cena do filho do funcionário real, primeiro que não seria o filho, seria o funcionário lá do atendente, desse sujeito que tem aí um pouco tem um certo poder lá. Então, não seria o filho, seria o servo dele. E segundo, que não aconteceu em Caná, aconteceu em Cafarnaum. Isso em Mateus e Lucas. E João muda tudo. Mas por que ele muda? E aí a Bíblia do Peregrino explica, que ele fala o seguinte, o primeiro sinal se insere na plenitude da vida, que é uma festa de casamento. E o segundo está no limite da vida e da morte. Então, vai se encerrar um ciclo. Por isso que João fez tanta questão de começar lá fazendo o primeiro sinal em Caná e o segundo sinal em Caná também, só que um celebrando a vida, que é o casamento, e o segundo a questão de fazer com que houvesse aí uma cura. Né? E os dois, vejam só que interessante, quer dizer, tem lá uma pessoa que está casando e tem uma pessoa que está morrendo. Então, tem um que está em festa, tem outro que está passando por uma necessidade. Mas nos dois momentos, o que acontece? Tem uma ligação com Jesus, nesses dois pontos, mostrando aí que ele é a vida plena, a vida... não vou dizer para vocês que seria aí também uma vida espiritual, mas que a crença em Jesus é essa ideia que João tenta nos colocar, que é a ideia da vida plena, da luz que ilumina o mundo, né, da água viva e tudo mais. Então, é por isso que João tenta, então, colocar aqui, fechar aqui um ciclo de casamento e ficar aqui naquele limite da vida e da morte, como diz a Bíblia do Peregrino. E aí, nós precisamos, antes de partir para o nosso segundo tema do dia, falar de Kardec. O que Kardec vê em relação a esse casamento em Caná? E nós somos espíritas, temos que só falar aqui rapidamente. Ele diz aqui na Gênesis, no capítulo 15, no item 47, ele sugere duas hipóteses. Aliás, Kardec vai fazer só hipóteses nisso aí, óbvio, a gente não tem certeza de nada, então ele vai nos sugerir aqui algumas explicações plausíveis para os milagres. Aqui, no caso, ele fala o seguinte, que há duas hipóteses para esse milagre aqui, esse possível milagre. Né? O primeiro, pela ação fluídica, Jesus poderia mudar as propriedades da água, conferindo um gosto do vinho. Teria um problema aqui, diz Kardec, que seria de ter que alterar a cor também. Então, a gente não sabe exatamente como que foi isso. Não sei se é possível fazer o pacote completo, quer dizer, muda o sabor e muda a cor também. Ok. Por isso que, para ele está achando que aquilo tudo é muito complicado. Ele está achando que o mais racional, na visão de Kardec, seria Jesus ter contado uma parábola com referência à água e o vinho, e com o tempo, afinal de contas, os evangelhos vão ser escritos 50 anos depois do desencarne de Jesus, ou até mais, dependendo, no caso de João, que aí poderia ter tido, então, uma alteração, uma mudança, uma não compreensão do que aconteceu, foi mudando aquela história e saiu de uma parábola e passou, então, para um sinal, para um milagre, que foi a transformação da água e do vinho. Tá? Então, é isso que Kardec nos diz. Está tudo bem, acho que é uma explicação, e que também não, para nós, assim, é só para a gente ter aí uma noção, quer dizer, por que Jesus poderia ter feito aquilo? Para nós espíritas, então, tem aqui uma explicação racional. É um problema pensar que Jesus realmente transformou a água em vinho? Eu particularmente não vejo, mas isso é a minha opinião. Acho que está tudo bem, quer dizer, Jesus teria condições de fazer esse tipo de ação. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Alguém quer fazer algum comentário para a gente seguir aqui no próximo? Luiz, você quer fazer algum complemento aqui? Tem alguns puristas que dizem que, na realidade, Jesus não teria transformado a água em vinho, e sim criado um simulacro de vinho, porque Jesus não estaria proporcionando às pessoas se embebedarem mais, né? Porque se o vinho tinha acabado, o vinho original tinha acabado, as pessoas estavam para lá de Marrakech, né? Então, Jesus não teria feito isso, mas ninguém sabe se fez, se não fez.
Não, e isso que você está falando é ótimo, essa observação, porque isso vem muito dos protestantes. E eu tinha um amigo que virou espírita, mas ele veio dessa área do protestante. E eu dei uma palestra, uma aula, e falei dessa questão aqui de Caná, e ele veio. Não, mas veja, ele não transformou água em vinho, ele transformou em água em suco de uva. Eu falei, mas de onde você tirou isso? Aí ele falou, na época lá, o pastor falou isso, porque senão Jesus é um ser extremamente evoluído, não iria transformar a água, que é algo puro, em uma bebida alcoólica. Aí eu falei para ele, mas veja, Jesus está dentro de uma época, dentro de sabe, um ambiente histórico. Porque se a gente ficar mudando Jesus conforme a nossa visão de hoje, daqui a pouco ele vai ser o quê? Macrobiótico, vai ser vegano, daqui a pouco Jesus não come nem cordeiro, né? Entendeu? Então, a gente tem que tomar... né? Não é verdade, Luiz? Vai criar. Ele vai ser criador de cordeiro, que é diferente. Exatamente. Aí você vai mudando tudo por conveniências aqui e tudo mais. É óbvio que a gente sabe que bebida faz mal, bebida é um problema, a gente tem que tomar muito cuidado. Óbvio, a gente tem que ter essa consciência, mas a gente não pode alterar a história, porque, afinal de contas, o vinho era muito importante na época de Jesus, era uma questão, tanto que ele vai usar o vinho também lá na ceia e tudo mais. Então, a gente sabe que para aquelas pessoas da época, e até para hoje também, óbvio, mas para a época o vinho era assim, essencial, e não seria suco de uva que iria enrolá-los aí nessa questão. Boa observação, Luiz. Mas, Antônio, pode, bem, como disse Kardec, pode bem ser uma parábola, né? Pode também, claro. Também pode. Acho. Olha, se vocês pensarem, por exemplo, essa observação da Sandra Curado é bacana. Porque assim, a gente não sabe exatamente o que Jesus falou, o que Jesus fez. Vamos combinar. Que ninguém nos ouça, que ninguém nos ouça aqui, né, Sandra Curado? Que ninguém nos ouça. Então, e cada evangelista vai puxando a sua sardinha, né? Acrescenta uma coisinha ali. Né? A gente não sabe o que Jesus falou mesmo, né? Eu até brinquei falando que teve lá um expositor, eu vi famoso aí, que falou que Mateus estava lá anotando o Sermão da Montanha. Isso não existiu, né? Quer dizer, não tem isso. Estava com um gravador lá para pegar as falas de Jesus. Não teve isso. Então, aumenta um ponto. Isso, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, exato. E cada um tem a sua conveniência, quer dizer, cada um desses autores tinha um motivo para escrever dessa maneira e de colocar Jesus em alguma dessas questões. Né? Obviamente, alguma coisa ele deve ter feito, alguma coisa ele deve ter falado, e aí você aumenta tudo, né? Ou cria uma outra circunstância, a gente não sabe. Né? Mas essa observação é boa, Sandra Curado. Pois não. Antônio. Pode falar, Diogo. Também tem uma passagem de que eu não lembro que questão que é do Livro dos Espíritos, acho que foi na parte da multiplicação dos pães, que o Espírito pergunta, né, não sei se é Kardec que perguntar ao Espírito, se poderia haver esse fenômeno da multiplicação de pães ou até da transformação da água em vinho. É na Gênesis que ele vai explicar isso. O Espírito responde categoricamente, falou, eu não consigo. Mas um espírito evoluído, sim. E na Gênesis... Se tratando de Jesus... Sim, não. Porque Jesus era assim, era um fora de série, era o espírito mais evoluído. Então, para nós, pode parecer um negócio meio fantástico, mas deve ter tido aí, né, alguma coisa. E na Gênesis, Kardec também, nesse caso, ele fala, olha, ele pode ter multiplicado? Pode. Mas o que ele pode ter feito também, que é o mais racional? Ele pode ter feito uma parábola e alimentado espiritualmente aquelas pessoas com seu ensino. Perfeito? Então, também, vocês vejam como tudo é possível, até pegando uma carona aqui com a pergunta da Sandra Curado. Tudo é possível. Tudo é possível. A gente não sabe, a gente não estava lá. Essa é a linha mais provável, né, Antônio? Até porque é praticamente impossível as pessoas terem ido assistir uma palestra que poderia durar muito tempo, ninguém sem levarem as suas próprias provisões. Quer dizer, isso... Tem tudo isso, quer dizer, a gente não sabe como foi. Agora, Kardec, então, usa isso. Quer dizer, Jesus podia ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes? Poderia, mas o que, na tese dele, é que o mais correto seria fazer uma parábola, assim como ele também diz que ele acha que, no caso aí de Caná, teria sido uma questão de uma exposição também evangélica, dando algum ensinamento, misturando o vinho e a água, lá falando, né? E aí passou para a história como um milagre da transformação da água para o vinho.
Mas vocês vejam que não é fácil, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, se a gente for muito nessa parte racional, a gente perde a parte espiritual. Eu não queria que vocês perdessem isso, porque tem muitos ensinamentos lá que a gente entra, principalmente de João. João tem essas questões todas, mas quando você vai mais para esse lado espiritual, vendo, ó, a gente tem que ficar um pé em cada canoa, mas a gente não pode ser tão, né? Eu não gostaria, pelo menos, que vocês ficassem olhando só do lado só histórico, por exemplo, né? Pode falar, Ari. Tem uma passagem também que ele, não sei se é atribuído diretamente a ele, mas está citado em João e em Salmos, né? Ele fala que vós sois deuses, Uhum. né? Sim, sim. E que vocês poderão fazer as mesmas coisas que eu faço ou até algo mais. Um dia, né, Ari? Mas eu acho que isso vai demorar um pouco ainda. Mas é isso. Então, é isso. Mas a gente só tem que ficar com esse olhar, assim, tem que ter um olhar racional para essas coisas que foram escritas, como Leon Denis, por exemplo, no livro Espiritismo e Cristianismo, ele fala isso. Ele fala, ó, nós temos que saber como foram feitos os evangelhos. A gente tem que ter essa consciência. Um monte de problemas e tal, mas durou 2000 anos. Então, assim, de alguma forma, o plano espiritual meio que avalizou de algum jeito aquilo e chegou até nós. E tem uma série de lições importantes para nós aplicarmos à nossa vida também. Então, eu só estou falando isso para a gente ficar assim, um pezinho em cada canoa, mas não desconstruir o evangelho a ponto de falar, isso é fábula. E o Leon Denis fala que se fosse fábula, não teria durado 2000 anos, tá? Só fazendo essa ressalva aqui, que eu acho que é importante, senão vão falar assim, Antônio é um herege, né? Não, Antônio, eu acho que você mesmo já falou aqui, que sempre quando a gente fala de Jesus, nunca dá para levar ao pé da letra o que está escrito. A gente tem que sempre ver o que eles querem falar com isso, né? O que eles querem transmitir, a ideia que eles querem transmitir. Então, não ler ao pé da letra, transformou a água em vinho. Como você disse, pode ser que tenha acontecido. Mas o que eles quiseram dizer com isso? Eles quem? Isso, é aí que a gente tem que prestar atenção nos evangelhos, os evangelistas, né? João, Mateus, Lucas, sim, Marcos, eles falavam para comunidades, exatamente, eles falavam para comunidades que tinham suas demandas na época, viu? E eles estão querendo, com esses evangelhos, também dar uma resposta a essas necessidades. Perfeito, entendi. Muito bom. Gente. E aí também, Antônio, não tem aquela que, como Jesus está aí ele estava com, acho que com 4, 5 discípulos, né? na festa de Caná. Ele não queria, por exemplo, tensionar que os discípulos acreditassem nele e de que aquilo ali fosse uma ação psíquica na qual os discípulos deveriam que desenvolver ao longo da missão deles. Então, porque a toda ação que ele tinha que mostrar para que eles acreditassem nele, né? Mas no começo eu acho que é mais complicado isso. Eu entendi o que você está querendo dizer. É como se fosse um curso mediúnico, primeira aula, né? É isso. Mas eu acho que no primeiro momento, e acho que isso ficou claro lá na Bíblia, eu coloquei o texto da Paulinas, né? O que ele está querendo fazer com isso? O que ele queria fazer com isso nesse primeiro momento? Era mostrar para os discípulos, ou reforçar para os discípulos, que ele é o Filho do Homem, que ele poderia transformar aí a água e vinho como um indício de que ele é o Messias, para convencê-los, porque por enquanto estava só João Batista falando que ele era o cara e tal, então precisava ter aquele negócio também que ele viu, né? Ele viu o outro discípulo, qual é o nome dele lá? Nataniel, isso, que estava debaixo da figueira, então só tinha aquele exemplo, e aquele já foi uma coisa assombrosa. Então, ele precisou, acho que, reforçar um pouco mais nesse começo. Até porque, se você vai pegar o evangelho inteiro, você vai ver que é muito difícil para os discípulos entenderem e compreenderem tudo, e só vão entender depois, quando vão ver lá Jesus, quando Jesus volta, aí a ficha começa a cair. Mas até lá, eles ainda tinham muita ideia do Messias como um Davi, um guerreiro, né? Então, eles tinham uma outra concepção. Para mudar essa cabeça não era uma questão muito fácil. Beleza, gente? Eu não sei que hora que a gente vai acabar hoje aqui, não, viu, tá, gente? Não sei, não quero assustá-los, não. Vamos lá, purificação do templo. Isso aqui é mais tranquilo, quer dizer, mais ou menos tranquilo. Também está em João, na sequência, quase, né, do que nós vimos aqui de Caná. E aí, Ari, aqui, estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Então, ele estava na Galileia e ele vai passar a primeira Páscoa dele lá. São 3 Páscoas que Jesus passa, Páscoa judaica, né? Páscoa dos judeus, e que ele vai passar, que João vai relatar. Então, para mostrar que teve aí pelo menos uns 3 anos
de caminhada de Jesus em seu trabalho espiritual. Então, ele sai lá da Galiléia, vai para Jerusalém. E aí, o que acontece lá, gente? No templo, então, ele encontra lá os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas, os cambistas, aquela festa, aquele mercado. E fez um chicote de corda, só João fala isso, tá? E expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Então, botou para quebrar. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Mateus, Marcos e Lucas, eles são um pouco mais enfáticos aqui. Né? Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, fazeis dela um covil de ladrões. Mas é mais duro aqui nessa conversa. João, então, passa aqui para os discípulos, que os discípulos vão recordar do que estava escrito: o zelo por tua casa me devorará. Por que eles estão falando isso? Porque esse zelo de Jesus pela essa casa de Deus, o templo, vai causar um problema com quem? Com os fariseus, com os saduceus, principalmente com os saduceus, que eram os chefes lá do templo. Então, tudo isso vai criar uma situação, e João coloca isso logo no começo do seu evangelho. Os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, vão colocar a limpeza, a purificação do templo na última semana de Jesus, quando ele está lá, tinha acabado de chegar em Jerusalém, faz a entrada triunfal. E aí ele vai lá purificar o templo, faz toda essa bagunça lá no templo, e isso, na visão dos três evangelistas, é o que vai causar, ou vai ser a gota d'água para levar à prisão dele e à morte. João já mostra que não, logo de cara já teve esse problema, então ele já não teve trégua para Jesus desde o início, então Jesus já estava marcado por causa dessa questão aqui. Bom, em Marcos, depois da limpeza que Jesus faz, ele diz o seguinte, que os chefes dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam como fazê-lo perecer, morrer. Eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Então, isso está lá em Marcos 11, quase no finalzinho lá do Evangelho de Marcos. O Cairba Schutel mostra para nós lá no livro O Espírito do Cristianismo, também uma visão espírita aqui para nós, e eu acho uma visão importante isso, porque a gente sempre fala, vê Jesus assim como paz e amor, Jesus, sabe, imagina, né? Jesus é tranquilo, Jesus, né, tem uma outra postura, mas a indignação de Jesus, ela é uma indignação correta, e a gente não pode perder isso, não pode ficar anestesiado frente às questões equivocadas que nós estamos vendo, que causam aí problemas na vida das pessoas, e não falar nada. Se não tem a indignação, as coisas não mudam, né? Principalmente se a gente for levar em consideração a lei do progresso, por exemplo. Então, a gente tem, a indignação ela é importante. Óbvio, você não vai ter isso para um lado pessoal, mas em questões que estão atrapalhando, complicando a vida das pessoas, nós estamos até fazendo aqui, é uma ação necessária, a gente estava até fazendo no podcast aqui, nesse daqui, nós falamos sobre, estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, e aí fica aquela questão, poxa, eu sou bonzinho, vou pegar em armas e lutar contra o nazismo, por exemplo, tem que lutar, porque se o bem não fizer alguma coisa, o mal prepondera, está lá no livro dos Espíritos, quer dizer, o mal é mais marqueteiro, não que ele seja a maior parte das coisas, mas ele é uma parte que faz muito barulho. E o bonzinho fica lá, não, olha, deixa para lá e tal, e as coisas vão piorando, vão se deteriorando. Então, temos aí questões, eu sei que é uma situação muito difícil, a gente fica meio no fio da navalha, mas a indignação é importante. E é isso que o Cairba Schutel está falando aqui. Então, Jesus está usando um prestígio moral, né, uma ideia de solidariedade do povo, né, e aí ele resolve empreender esse expurgo lá no templo. Então, por quê? Porque se Jesus permitisse, consentisse, ou se pusesse em atitude complacente, tudo bem, vai, é assim mesmo, ninguém vai mudar nada, deixa desse jeito, ele daria a prova de fraqueza moral, de subserviência, de falta de energia, o que nunca se dá com missionários que vêm fazer progredir a humanidade. Então, esse aqui eu acho que é um ponto importante, não só para questões de missionários, mas nós temos aqui as nossas questões, nós como sociedade, nós como pessoas, temos que ter as nossas posições, está indo para um caminho errado, temos que falar, não tem como não mostrar nossa indignação, né? Até porque se a gente for pensar aqui, por exemplo, no caso nosso aqui,
por exemplo, nos Estados Unidos, não vou falar daqui, porque se a gente falar daqui pode dar ruído, mas pega lá nos Estados Unidos. Começa lá, não vai ter vacinação, não vai ter vacinação. A opinião pública falando, como assim não vai ter vacinação? Tem que ter. Aí o sujeito muda rapidinho e vai lá comprar vacina, entendeu? Quer dizer, é óbvio, também a gente pode aplicar um pouco aqui para o nosso caso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se não há uma indignação popular em relação a uma situação, não aconteceria nada, ficaria todo mundo de braços cruzados, tudo bem, vamos seguir dessa vida, desse jeito. E não é assim. Nós temos que estar muito atentos a isso, a questões que colocam em risco as pessoas, né? Antônio. E o que Jesus estava passando era exatamente isso no questão do templo. Mas pode falar, Luiz. Não, é que as pessoas têm muita maneira de entender, tem muito até certo medo de entender essa reação de Jesus, pensando que Jesus estava com raiva. Jesus não estava com raiva, ele está virado com a situação, ele não estava com raiva de ninguém ali. Exatamente, indignado. Ele está virado com a situação. E aí, realmente, começou o problema dele, porque ali ele mexeu no coração econômico do templo, né? Mexeu na grana. Mexeu na grana. E todo mundo que tinha banca lá dentro pagava alguma coisa para o templo. Ninguém punha banca lá dentro de graça. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. É? Ele mexe no coração dos negócios lá. Aí mexeu no bolso da turma, né? Mexeu na bufufa, o pessoal chia. Tanto que o que vai acontecer? Os judeus, na continuação de João, vai falar o seguinte: os judeus interpelaram-no. Então, dizendo, que sinal nos mostra para agires assim? Quem é você para fazer isso aqui? Né? E aí Jesus fala, destrua esse santuário, em 3 dias eu levantarei. Jesus já está se antecipando aqui, falando, o santuário de quem que ele está falando? Não é um santuário, não é o templo. Ele está falando dele. Né? 3 dias depois eu vou reaparecer. E os judeus não tinham entendido, falaram, que isso, você está louco? 46 anos foram precisos para construir esse santuário, na segunda vez, né? Porque já tinha sido destruído, eles levaram 40 e tantos anos, ainda estavam em obras na época de Jesus, e aí eles falam assim, e tu levantarás em 3 dias? Que história é essa? E o evangelista aqui, João, fala o seguinte, ele, porém, falava do templo do seu corpo. Tá? Então, aqui eu acho que valia a pena a gente pensar um pouquinho nessa ideia do nosso templo interior. Quer dizer, se ele está falando a questão do templo como um ambiente, e ele está tentando purificar aquele templo, acho que a gente pode fazer uma pergunta, como está o nosso templo interior? Ele está cheio de... Nós estamos nossos pensamentos, estão que nem as pombas, por exemplo, voando para tudo quanto é lado, nós estamos sem foco, estamos pensando um monte de coisas que não vale a pena, não são edificantes. Como é que está a nossa parte expulsa lá os cambistas? Nós estamos muito apegados na questão material, estamos muito apegados à questão da riqueza, nós estamos levando isso muito mais para frente do que deveríamos. Nós estamos conseguindo controlar a nossa raiva, por exemplo, não a nossa indignação, mas o nosso ódio, estamos sendo muito briguentos, porque a gente pode fazer uma simulação, uma analogia com os touros lá, os bois que iam para o sacrifício, quer dizer, será que nós não temos aqui, nosso boi está calminho dentro de nós estamos conseguindo deixá-lo mais tranquilo? Na questão das ovelhas, será que nós estamos sendo passivos demais? Será que nós estamos sendo muito cordeirinhos em algumas questões? Não estamos mostrando a nossa indignação em certas coisas que nós estamos vendo que está equivocado, que nós deveríamos, de repente, ter uma outra posição, e principalmente em relação a nós mesmos. Será que nós não estamos assim, muito no estilo Gabriela, né? Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar nunca, só numa próxima encadernação. Então, tudo isso a gente pode pensar, como que eu estou administrando o meu templo interior, fazendo aqui uma analogia com essa ideia do templo do corpo, até porque nós sabemos que não é um local físico que nós vamos ter um contato com o Criador. Somos nós, cada um de nós aqui tem esse contato, temos o nosso... É um templo portátil, a questão é como nós estamos internamente. Acho que esse é o lado simbólico, eu acho que mais importante aqui dessa passagem, para aplicarmos as nossas vidas. Né? Ninguém vai pegar um chicotinho, né? Isso não, que nem faz Jesus lá e vai fazer algum tipo de situação. Não, a ideia é a seguinte, como eu posso limpar internamente, como eu posso deixar o meu templo interior melhor, mais aprazível, para sermos aqui espíritos melhores, pessoas melhores. Bom, isso aqui só como uma ideia de interpretação dessa passagem. Tá?
Bom, e aí ele fala o seguinte, depois que ele fala essa questão, que ele falava do templo do seu corpo, João diz, assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Tá vendo, Ari? Olha só depois que Jesus morre, aparece, que aí eles vão começar a acreditar aqui nos ensinos. Então, é um processo longo e gradual. A Bíblia Paulinas aqui. Jesus é o novo santuário, lugar de encontro entre Deus e a humanidade, que substitui o santuário de Jerusalém. Esse é o sentido mais profundo dessa narrativa, diz a Bíblia Paulinas. O Pedro Lima Vasconcelos fala assim, que o culto que agrada a Deus não é aquele que se define por lugares e ritos. Olha que coisa importante. E ele não é, né? É um estudioso, um historiador, mas ele já está colocando essa informação. Mas o que acontece na vida em espírito e verdade. Ele está citando até nessa explicação uma frase de Jesus que está no caso da mulher samaritana, também em João, no capítulo 4, versículo 23. Então, é isso que é o importante, quer dizer, essa conexão espiritual que cada um de nós pode fazer aonde for, não precisamos ir para um local para ter esse contato. Deixa eu ver se tem mais. Encontro com Nicodemos. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ficou estranha essa explicação que eu dei sobre o templo interior? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Podemos seguir? Beleza. Então, vamos lá. Encontro com Nicodemos, gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu encontro com Nicodemos, deixa eu só interromper um negocinho aqui, que está atrapalhando a minha tela aqui, eu não estou conseguindo ver nada aqui. Peraí. Instantinho, barra simultânea, cadê você, minha filha? Ocultar, painel de vídeo, ocultar reunião. Acho que é esse aqui, é isso. Beleza. Encontro com Nicodemos, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu fico assim, quando eu vou... Porque assim, gente, a conversa de Jesus com Nicodemos é uma das coisas mais assim difíceis de se compreender. Parece assim, a pessoa fala A, o outro entende B, responde C e o outro entende D. É uma conversa um pouco complexa para nós podermos acompanhar. Eu acho que um dos diálogos assim mais desafiadores para nós. Não sei se vocês têm essa mesma sensação quando nós vamos falar sobre Nicodemos. Antônio, eu já ouvi alguns comentários dizendo que puxar reencarnação nesse diálogo é forçar algumas pessoas dizem, é forçar um pouco de barra, porque não dá para entender. Quer dizer, nós entendemos ou queremos entender assim, mas se você pegar o diálogo, é isso. Um fala A e o outro responde B. Não... Exato. Mas aí tá. O problema é o seguinte, que se a gente for pela explicação geral, quer dizer, o que vai acontecer? Tem que dar uma explicação. E aí todo mundo vai falar sobre o quê? É o batismo, né? Porque vem da água, não sei o quê. Alguns acabam falando, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas eu acho, e espero que vocês tenham também essa mesma percepção, de que nós temos que ter um papo espírita agora aqui. Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá aqui algumas chaves para nós entendermos essa passagem, que inclusive o nome do capítulo é esse aqui, né? O capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item 17, Kardec fala esse negócio aqui. Se nós não levarmos em consideração, são chaves de entendimento, né? Primeiro, a pré-existência da alma. Se a gente não entender que existe alma, que existe espírito, já começa tudo errado, se a gente não entender que tem esse ponto. E pior do que isso, se nós não entendemos que existe a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, aí não tem jeito. Você não consegue entender essa passagem, mas nem que a vaca tussa. Então, por isso até que ele fala, sem o princípio da pré-existência da alma, sem a pluralidade das existências, tudo isso torna o quê? Fica incompreensível essa passagem. Como essa passagem e outras tantas, mas essa aqui em especial, né? Porque fica dando, e é isso que o Luiz estava falando para nós, porque se a gente não usa essas informações, essas chaves de compreensão, as interpretações elas ficam contraditórias, cada um puxa a sardinha para o seu lado, cada um vai para um lado de interpretação, tentando justificar essa conversa de Jesus com Nicodemos, né? Então, pré-existência da alma e pluralidade das existências, né, são princípios que tornam o quê? É uma chave para nós entendermos, ou pelo menos compreendermos um sentido mais verdadeiro dessa conversa, desse entendimento de Jesus com Nicodemos. É controverso, gente? Sem dúvida. Luiz aqui já até levantou a lebre. Mas, para nós espíritas, fica muito mais claro quando nós entendemos isso. Então, vamos aqui para o entendimento. O que acontece aqui nessa conversa de Nicodemos com Jesus?
Então, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Olha só, e ele era um notável entre os judeus. Dizem até que ele fazia parte do Sinédrio. Nicodemos vai aparecer depois lá na morte de Jesus, ele vai ajudar tem uns procedimentos lá para a limpeza do corpo, ele vai fazer uma doação lá de uns produtos para ajudar aí na limpeza do corpo de Jesus. Então, Nicodemos vai aparecer novamente lá no final. Então, ele era um notável, ele era um judeu, ele era do Sinédrio. Não era que todo fariseu, né, queria Jesus no espeto, não era assim. Tinha fariseus que viam aquele discurso e percebiam que tinha alguma coisa interessante naquilo. Ele está falando coisas que realmente fazem sentido. Porém, Nicodemos não era louco, né? Então, ele sente essa necessidade de se aproximar de Jesus e ele vai conversar com Jesus quando? À noite, escondidinho, na calada da noite e tal. E ele foi lá encontrar Jesus e disse: Rabi, sabemos. Então, veja, quando ele fala aqui, sabemos, ele está querendo mostrar o seguinte, que tem outros fariseus que também têm o mesmo entendimento sobre o que é Jesus, o que ele representa. Então, ele fala assim, ó, Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Então, veja que ele está mostrando, olha, tem mais pessoas que pensam assim, que entendem, que têm essa visão sobre a sua, sobre você, né? E vamos aqui só fazer aqui uma rápida interpretação do nome de Nicodemos, que vem do grego, é vitória do povo. Só para vocês terem aí uma ideia, talvez o nome Nicodemos pode ser colocado aqui de uma forma simbólica, mas ninguém aqui mencionou isso, pelo menos dos lugares, das fontes que nós utilizamos aqui para a aula. Para não correr risco de ser descoberto à noite, pelos seus pares, Nicodemos procura Jesus à noite, para não fazer um escândalo. E aqui, olha só que também é importante isso, e tem muito a ver com o começo do Evangelho. Tem trevas, então estão à noite. Nicodemos é uma pessoa que está ainda meio na ignorância, e temos a luz, que é Jesus. Então ele vai ficar sempre essa dicotomia, as trevas e a luz. E a luz é Jesus e vai tentar iluminar, vai tentar mostrar que Nicodemos entenda uma nova realidade. Então, sempre essa ideia no Evangelho de João, mas toda hora vai falar sobre isso. E Jesus, depois, aqui no final, vai falar novamente sobre essa ideia da treva e da luz. Jesus lhe respondeu, em verdade, ou seja, ele está reforçando que é uma verdade. Eu te digo, quem não nascer de novo, em algumas Bíblias fala do alto, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Então, veja que interessante como começa a ter os conflitos de entendimento. Se você não utiliza a ideia da reencarnação, você não consegue compreender esse negócio, né? E a ideia do ver o reino de Deus é a evolução espiritual, né? Você vai reencarnando, para quê? Para ser um espírito melhor. Você vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, seu espírito vai sendo um espírito melhor com a experiência e com o passar das encarnações. Se nós não tivermos essa chave, não dá para entender, ficaremos que nem o Nicodemos aqui falando sobre isso. Puxando aqui para um papo espírita, lá no EAD da Federação Espírita, que é um ensino aprofundado da doutrina espírita, e diz o seguinte, que sem a reencarnação o homem não pode ver o reino de Deus, o que significa dizer, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, às sensações da matéria. Olha só, né? As coisas que a gente fica muito desconectada, que nem a ideia do templo, ficamos lá presos numa ideia de um ambiente construído, e não é isso. Com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovação espiritual, propiciando impulsos evolutivos significativos. Então, com cada reencarnação, nós vamos poder fazer isso. E dentro, e acho que também é importante isso também falar, e dentro de cada encarnação, nós estamos aqui vivos, tá certo? Nós não éramos a mesma pessoa que éramos, sei lá, quando tínhamos 20 anos. Nós aprendemos um monte de coisa, mudamos comportamentos, e assim funciona. Quer dizer, dentro de uma própria encarnação, nós vamos aprender e vamos também nos melhorar. Voltamos aqui para o Jesus com Nicodemos. Responde Jesus, porque Nicodemos, você se lembra, estava lá, como assim? Eu vou ter que entrar de novo dentro da minha mãe e tal. E aí Jesus fala, em verdade, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito, deveis nascer de novo, ou nascer do alto. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do espírito. Loucura tudo isso aqui, né, gente? Meu Deus do céu, parece aquelas charadas. Né? Só que aqui, só para... A gente vai entrar aqui em um papo espírita daqui a pouquinho, mas em grego a palavra traduzida como espírito também significa vento. Então, se a gente quiser utilizar a ideia do vento, que ele está colocando, quer dizer, o que ele está querendo dizer com vento? Estamos falando também podemos falar também sobre espírito. Mas vamos voltar aqui para o papo espírita e tentar explicar esse treco todo aqui, que realmente é um nó. Não é ade. O nascer da água. Então, é a forma simbólica de dizer que a água representa o elemento material, de onde o espírito renascerá ou emergirá. Então, aqui seria uma simbologia com líquido amniótico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, daqui a instantes. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O que quer dizer isso? Indica claramente que só o corpo procede do corpo, ok? Então, é isso. E que o espírito independe deste. O espírito é livre, o espírito ele pode ficar lá um tempo lá naquele corpo, acabou o corpo, volta para a parte espiritual de novo, depois ele vai para um outro corpo, que é formado de um jeito material aqui, mas não tem uma ligação do corpo com o espírito. O nascer do espírito tem significação mais ampla, reporta-se a capacidade de transformação ou de renovação moral e intelectual. Então, estamos lá, nascendo do espírito. Estamos tentando melhorar como espíritos. No nascer da água estão evidentes os processos de concepção biológica, a gestação e o renascimento físico. No nascer do espírito, temos as possibilidades do progresso espiritual. Então, ele está aqui em ação. Perguntou... isso, aqui. Tudo bem, gente? Aqui, só para ver se está todo mundo compreendendo esse negócio, porque eu sei que a conversa aqui é um pouco chata, mas eu acho que como nós já estamos um pouco avançados nesse mundo espírita, talvez isso para vocês já tenha sido chaves aí bacana e vocês tenham compreendido. Mas se vocês não entenderam, por favor, falem agora ou depois me mandem um WhatsApp. Luiz, algum comentário aqui? Você quer falar alguma coisinha sobre esse assunto? Só ver se o Luiz vai falar, senão a gente segue aqui. Não, Antônio, está tudo bem, está tranquilo, é isso mesmo. Beleza. Então, acho que aqui a simbologia fica mais clara para nós e aquele nó começa a ser desfeito a partir desse entendimento espírita. Aí, Nicodemos fala, como isso pode acontecer? E aí Jesus diz, como assim? O que pode ser? Como é isso? Como é que vem o espírito, entra no corpo? Né? Se ele conseguiu entender como nós estamos entendendo aqui. Como é que isso acontece? Como é que funciona isso? E aí Jesus fala, és o mestre de Israel e ignora dessas coisas. Você é o bambambam, você é um fariseu, você faz parte do sinédrio, e você não sabe, você é uma pessoa religiosa, você fala que você tem contato com Deus, você não sabe o básico dessas questões espirituais. E ele reforça, então, Jesus reforça, em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas o que adianta eu ficar falando isso para você, se vocês não acolhem o nosso testemunho, se vocês não aceitam o que eu estou dizendo? E agora, então, vai ter um longo discurso de Jesus para Nicodemos. Nicodemos não vai mais aparecer. Alguns autores até dizem que é um complemento que foi feito aqui nessa passagem. Então, mas para reforçar os temas já abordados nos 2 primeiros capítulos. Então, ele vai falar o seguinte, Jesus. Se não credes, se você não acreditar quando eu vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, agora começa ele a falar, poxa, eu estive lá, eu faço parte, eu vi como as coisas funcionam, estou vindo aqui para dar essa informação para vocês. Mas vocês estão acreditando em mim? Não acreditam. Né? Como Moisés levantou a serpente do deserto, nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Está falando aqui da crucificação. A fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, olha aqui, está falando aqui de levantar o Filho do Homem e comparando com Moisés, porque tem uma passagem lá em Números 21, 9. Moisés pega tem uma serpente de bronze, teve lá um problema com os hebreus, e aí choveu serpente em cima deles, eles foram pedir arrego para Moisés
Moisés falou com Deus e Deus falou, tá bom, mas eles vão ter que agora sempre se lembrar disso que eles fizeram e colocou aqui, tem uma serpente de bronze, eles têm que adorar essa serpente de bronze em uma haste, colocar essa serpente de bronze numa haste. Então, por isso que ele está falando sobre isso. Jesus está falando, ó, levantou a serpente do deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Quem que vai ficar numa haste também? Jesus, tá certo? E o Filho do Homem será elevado na cruz. Mas veja que toda hora está falando aí do Filho do Homem, Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único, ideias que João sempre vai passar para nós ao longo do Evangelho. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. Por que ele está falando isso? Por causa dessa questão aqui. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Olha só. Então, por que não está querendo acreditar? Porque eles estão confortáveis com aquela situação, eles gostam daquela escuridão, eles não querem saber de ninguém aqui atrapalhando o esquema. E para nós também é muito difícil quando nós estamos iniciando nossa reforma interior, porque nós também estamos meio confortáveis com as nossas trevinhas lá, né? Com nossos defeitos. Então, para mudar aquele defeito, para jogar um pouco de luz naquele defeito, é um parto, a gente tem que fazer um esforço. Aí diz aqui Jesus, pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então, quando nós fazemos também a nossa reforma interior, fazemos a nossa transformação moral, automaticamente muda o nosso comportamento, né? Muda o nosso jeito de agir, nosso comportamento com as outras pessoas. Então, nós estamos mostrando que são obras que são feitas por Deus, nós estamos manifestando essas obras que são feitas por Deus. Deus, de alguma forma, o plano espiritual está nos permitindo essa oportunidade de encarnação a encarnação, ou dentro de uma mesma encarnação, e nós podemos passar por essa transformação, ir para a luz. Tá? Então, isso aí encerra aqui a conversa com Nicodemos, essa conversa bem bacana. Na sequência, Jesus se reencontra com João Batista, e vejam vocês, ajuda a batizar, ajuda com os discípulos. Está lá em João capítulo 3, versículo 22, então Jesus também participa, faz os batizados. Aí Jesus volta para Galiléia, no capítulo 4, só que no meio do caminho ele vai ter que passar pela Samaria. E aí ele conversa com a mulher samaritana no poço de Jacó. Lembram lá que nós falamos que Jesus se compara a Jacó, ele faz lá João mostra que ele seria essa escada entre um plano material e o plano espiritual, aquela escada que Jacó sonhou, essa escada que ligaria os dois planos. Então, Jesus agora é esse plano, e não por acaso, então, ele vai conversar com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, vai falar que ele é a água viva, quem beber de mim nunca terá sede, então, tudo por causa disso. Quer dizer, ele é essa ligação entre o nosso mundo material e o mundo espiritual. Ufa! Próxima aula, daqui a 15 dias, nós vamos falar um pouco sobre o Eu Sou. Tem uma aula aqui que a gente fala um pouquinho sobre isso, fala de alguns casos específicos, né? Eu sou a luz do mundo e tal. Então, tudo isso nós vamos falar na próxima aula, pelo menos uma parte dela, eu não vou me estender muito nisso, mas nós vamos falar um pouquinho mais aqui da cura do cego de nascença, que é um dos sinais, e vamos falar sobre a falta de fé também, tá? É outra aula, é outro depoimento de Jesus importante que podemos aplicar em nossa vida. É isso, gente. Deixa eu só sair daqui um pouquinho. Ponto. Ufa, 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 hein? E aí, dúvidas? Muita informação? Vocês estão tudo com... Estou vendo fumacinha sair da cabeça de vocês aqui. Estou vendo, espiritualmente eu estou vendo aqui. Tá? Tem um neurônio sendo gastos aqui bastante. Parece aquelas coisas, né? Uma borracha queimada, assim. Tudo bem? Vocês estão curtindo esse esquema, assim? Vocês estão achando que está muito pesado? A gente dá uma aliviada, coloca umas imagens, põe uns filminhos. Fala aí o que vocês acham, depois me deem um retorno, porque é muita informação, gente. É muita informação. Não tenho como escapar muito de dar um pouco mais de conceito, de conteúdo aí para vocês, mas a gente tem que, às vezes, o que para mim pode parecer uma coisa muito bacana, legal, estou achando que vocês estão curtindo, de repente vocês estão tudo morrendo aí. Então, vocês me falem aí se esse esquema está funcionando, tá bom? Beleza? Alguém quer fazer algum comentário final? Ficou alguma coisa de dúvida? Senão a gente já vai para o encerramento, para o nosso querido Luiz fazer o seu encerramento triunfal aqui. Tudo bem? Podemos encerrar, então? Então é isso, Luiz. Vamos lá. Vamos lá.
Bom, amigos e amigas, nós que tanto recebemos por esses ensinamentos, chegado o nosso momento de agradecer e, sobretudo, de retribuir, doando o melhor do nosso amor, com base nas vibrações que iremos fazer. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelo Brasil, seu povo e seus governantes, vamos vibrar por todos aqueles que estejam sofrendo de dores físicas, morais ou espirituais. Vamos vibrar por todos aqueles que não estejam sob a proteção das respectivas famílias ou que não estejam devidamente assistidos, em especial os idosos e as crianças. Vamos vibrar por todos aqueles que estão chegando hoje aqui ao plano da Terra, para que eles possam bem cumprir as missões que os trouxeram à presente reencarnação. Por outro lado, vibremos agora por todos aqueles que estão partindo hoje da Terra em direção à pátria espiritual, para que eles sejam bem recebidos por lá, entendam sua nova realidade e comecem a fazer o que lhes for solicitado. Vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E, por último, vamos deixar no centro do recinto onde cada um de nós está uma vibração em forma de um buquê de flores para que o plano espiritual o recolha e leve aonde for mais necessário. E assim, agradecendo ao bom Deus, ao bom Jesus, ao mentor desse trabalho, aos nossos mentores individuais, aos alunos do plano espiritual que acompanharam a aula de hoje, vamos a todos saudando, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, um bom resto de semana para todos nós. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos e a todas, e até daqui a 15 dias, hein? Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau.